hoje que fala, né, a técnica da visualização. Hoje eu nem sabia que utilizava essa técnica da visualização. O que eu fazia? Pedi para minha mãe imprimir um distintivo e eu colei esse distintivo na minha parede. Então, todo dia que eu pensava em fraquejar, eu mirava aqui no distintivo. E era aquilo ali que me motivava. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. O intuito é fazer com que você saia daqui com outra mentalidade do que é estudar para concurso público, o que é estudar de verdade e, principalmente, para você voltar aqui nos comentários e dizer que foi aprovado. Eu tenho certeza que em breve você será um futuro aprovado para você que está estudando para concurso público. E hoje é um tema que não limita somente a concurso público. Pelo contrário, você que estuda aí para vestibular, faculdade, ensino médio, este tema tenho certeza que vai ser muito importante aí na sua jornada, na sua preparação de estudo. E qual que é o tema de hoje, Larissa? Antes de começar, eu quero que você curta, você compartilhe aqui a nossa página. E o tópico é tópicos avançados de organização de estudo. Tópicos avançados de como organizar o seu estudo. Você que um dia pensou em começar a estudar para qualquer coisa nesta vida, você precisa ser o mínimo organizado. Ter um mínimo básico ali de organização. Saber como começar a estudar. E aqui é o principal ponto que você tem que ter. Organização. E essa organização nós iremos observar que são diversos pontos que pode modificar completamente a sua rotina de estudo e facilitar esta rotina, porque nós sabemos o tanto que é às vezes desgastante, ter que estudar e sem ter uma organização, seja no local, seja no material, seja no seu ambiente, seja no sono, seja na alimentação, o processo ele fica muito mais difícil. Então o meu objetivo aqui é trazer um pouco um lado científico, baseado em estudos e o que eu utilizei para facilitar a minha rotina de estudo. Aliado a isso, eu quero te falar o que eu gostaria de ter ouvido logo no início dos meus estudos. São coisas que talvez pareçam até óbvias, mas o óbvio ele precisa ser dito. Então eu quero que você tenha aí em mente o principal ponto de como começar a estudar, porque o início ele é importante. Às vezes a gente já quer pular para a etapa final ou para a fase intermediária e a gente esquece ali o feijão com arroz, o básico. E isso é importante, você formar o seu pilar. É este pilar, esta base que vai fortalecer para que você chegue até o seu objetivo final, para que você não chegue ali na metade da sua construção, do seu destino e despenque sem estar uma base consolidada. Eita, mas hoje eu tô filósofa, mas isso é o óbvio, tá bom? Então, vamos lá acompanhar, provavelmente você estará recebendo aqui a mesma coisa que eu estou enxergando aqui. Mas antes, eu queria que você começasse a pensar junto comigo. Hoje vai ser um vídeo muito pensativo. Nós sabemos que precisamos estudar, eu tenho que estudar, mas você já pensou como foi o seu ensino médio? Como foi ali o seu ensino fundamental? Algum dia no seu ensino médio ou até mesmo na sua faculdade, caso você também inicie uma faculdade, eu quero que você pense, se alguém já parou para pensar, se alguém já chegou a te explicar como estudar, como você deve estudar. Eu, particularmente, na minha escola, no meu ensino fundamental, na minha faculdade, ninguém me explicou um dia como estudar. Eu sabia que eu tinha que estudar, mas como? Provavelmente você já viu diversas técnicas na internet. Diversas pessoas falando de diversas técnicas, até técnicas mirabolantes para estudar. Ah, porque tem que fazer revisão, é porque tem que anotar o material, é porque tem que ser por videoaula, tem que ser doutrina, tem que ser por questão. 1000 técnicas de estudo, mas como o nosso cérebro aprende? Como de fato? Porque nós sabemos que aqui nós somos uma máquina.
né? Nós sabemos aqui o que o nosso cérebro ele vai captar. Então isso é importante. E provavelmente você nunca passou por esse tipo de informação. Ou talvez você nem parou para pensar, tá, mas como é que de fato o nosso cérebro aprende? Eu sei que tem várias técnicas de organizar o estudo, várias técnicas de estudar, mas como que o nosso cérebro realmente, de fato, ele aprende? E isso é importante. Eu trouxe aqui para vocês no slide o primeiro de tudo, para que vocês possam entender mais ou menos como funciona cientificamente, tá? Nós temos dois tipos de foco. O foco contínuo e o foco alternado. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil aqui para você. Quando você está estudando, estou aqui no meu tablet. Quando eu estou aqui estudando no meu tablet, estou aqui lendo. Mas o vizinho começa a tocar um barulho, uma música, aquilo ali já me desconcentra. E eu volto aqui novamente. Mas aí eu tô lendo, o meu celular tá aqui ó, do lado, ó, apitando. Toda hora o WhatsApp, notificação, pronto. O que eu tava estudando aqui, já perdi o meu foco. Ou então eu tô aqui no meu tablet e aí vem notificação, que seja notificação do clima, da bolsa de valores. Veja que eu estava aqui estudando, o meu foco já mudou para outro ambiente. Ou então conversas paralelas, enfim. Isso é o foco alternado. Você vai alternando a sua concentração, o seu foco em cada uma das coisas que estão ali ao seu ambiente, em volta do seu ambiente. Mas nós temos o foco contínuo, que é aquele em que você foca em uma determinada situação, seja, por exemplo, em um estudo, em um esporte, em algo que você quer focar. Você foca e foca por vários minutos ou até mesmo 1 hora focado exatamente naquilo ali. E olha só, cientificamente já foi comprovado que o ser humano, ele aprende de fato com o foco contínuo. O ser humano, ele não aprende neste foco alternado. Por mais que pareça, ou você já pode ter ouvido falar também, que eu aprendo com várias coisas, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tô aqui estudando, mas eu consigo responder o WhatsApp, tô aqui estudando, mas eu consigo botar um menino para estudar. Não. Por mais que você ache isso é uma falsa percepção. Isso eu estou falando com base em dados científicos, em pesquisas científicas. Então, o que nós mais queremos no mundo do concurso público? É você adquirir uma informação, você adquire essa informação, no outro dia você consolida essa informação, adquire, aprende, consolida e depois você quer o quê? Recuperar esta informação. Isso não é verdade? Quando você estuda em um determinado dia, a tendência é você esquecê-lo nos próximos dias, aquela informação. Mas para que você possa aprender, consolidar e pegar novamente aquela informação, se pegar novamente aquela informação, relembrar aquela informação novamente, ela vai ser adquirida no foco contínuo. Então, por isso que a gente fala que esse foco alternado, ele te traz uma falsa percepção, porque você pode até aprender ali, tô lendo, aprendendo, ok, entendi. Mas dificilmente você irá recuperar novamente aquela informação, porque você deixou ela dispersa, você deixou ela com várias outras informações. Então é por isso que crie um ambiente de estudo propício para isso, porque eu sei que você pode estar estudando com o celular do lado, com a televisão ligado, com barulho externo, com conversa paralela, e isso não vai melhorar o seu estudo, pelo contrário, vai dificultar e você não vai adquirir o seu foco contínuo. Então não existe, absolutamente não existe, você querer passar em um concurso público em ter diversos focos. Então, por exemplo, celular, nada de celular próximo e mais, existem estudos que comprovam que mesmo que o seu celular esteja aqui
de cabeça para baixo ou desligado, ele atrapalha o seu estudo, porque mesmo tendo um contato visual com o celular, ele já te causa uma certa ansiedade. Então tire do ambiente e até mesmo do seu contato visual o seu telefone. Um ambiente também limpo de barulho, que eu digo. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes você estuda em um bairro em que é muito agitado. Coloque abafadores, coloque sim um abafador para que você possa vedar e atingir o seu foco contínuo. Familiares, converse com seus familiares. Olha, neste momento você não pode bater nessa porta, o filho, criança, você não pode, porque eu estou tentando estudar. Então isso é muito importante para você adquirir o seu foco contínuo. E esse foco contínuo, ele não precisa demandar muito tempo. Existe aí os estudos espaçados que a gente fala, ou até mesmo o ciclo de estudo, porque o foco contínuo você consegue manter um foco ali aproximadamente de 40 a 50 minutos e aos poucos, gradativamente, você vai aumentando esse foco contínuo. No início, você vai ter uma grande dificuldade de manter esse seu foco. Às vezes, tem gente que, por exemplo, não consegue passar nem 10 minutos sentado lendo alguma coisa. 20 minutos para ele já é assim, meu Deus. Por quê? Porque a pessoa ela não está acostumada com aquilo, manter aquele foco contínuo. A pessoa está sempre ali, buscando diversos outros focos e não aquilo que ele realmente interessa. Isso não só para estudo, como para qualquer outra coisa, seja um esporte, por isso que é importante o esporte, para você adquirir o foco, tá? Então, esse foco contínuo, eu já estou te falando que demora você adquirir. Demora não é anos, não. Semanalmente você vai aumentando esse seu tempo de foco contínuo. Hoje eu vou estudar 30 minutos focados. Focado no meu estudo. 30 minutos, nada vai me abalar. Vou focar aqui. Semana que vem você aumenta para 35. Semana que vem você aumenta para 40 e assim sucessivamente até você atingir blocos de foco contínuo com descanso. Isso é muito importante. E o que a gente também mais quer é como aumentar esse foco, né, Larissa? Tá, eu entendi que eu tenho que buscar o foco contínuo, mas como eu posso aumentar este meu foco? Existem diversos tipos para que possa facilitar o seu foco, aliás, aumentar este seu foco. É o mapeamento das distrações. Começa a mapear aquilo que te distrai. O celular, o barulhinho do banheiro, um barulhinho externo, a criança. Mapeia. Faz aí, bota aí na sua cabeça. O que mais te atrapalha na hora de estudar? Larissa, tenho várias distrações. Então, mapeando isso, você começa a eliminar. Porque tem gente que não consegue nem enxergar aquilo que atrapalha. Ele não consegue enxergar, tem gente que fala assim, nossa, mas o celular me atrapalha? Não, ele te atrapalha. Não, as notificações aqui no meu computador te atrapalham. Então, faz toda essa mapeação, tá? Para que possa facilitar ali no momento de você eliminar aquilo que te distrai. O segundo ponto que pode aumentar o seu foco são esses blocos de estudo que eu acabei de falar. Faça blocos, pequenos blocos de estudo e aos poucos você vai aumentando, que é aquele tempo que a gente fala que é necessário. Começa ali com 30 minutos de foco, depois vai 50 e vai fazendo pequenas pausas. Por exemplo, uma pausa de 10 minutos, uma pausa de até 20 minutos. Não vai pegar uma pausa e 1 hora de pausa. Ficou 1 hora mexendo no celular, ficou 1 hora mexendo no tablet. Não. Faz ali um foco contínuo de 50 minutos e depois dá uma pausa. E quando eu falo dessa pausa, cuidado com a sua pausa. O cérebro, ele precisa mesmo de um momento de relaxar para absorver aquela informação que estudou anteriormente. Então você estuda ali no foco contínuo, você dá uma pausa só para o cérebro processar. E por que a pausa ela é importante? Porque o seu cérebro ele vai começar a processar aquela informação. Por isso que o sono, que eu já vou falar para você, ele também é muito importante, que é no momento do sono que o nosso cérebro relembra tudo aquilo que nós estudamos e vai aprendendo, consolidando e depois você consegue recuperar com mais facilidade. E essa pausa, ela não pode ser uma pausa em que você ative o seu cérebro novamente. Exemplo, o aluno ele está ali estudando e ele vai para a pausa dele. O que ele faz imediatamente? Ele vai para o celular.
Quando você vai para o celular, ver as redes sociais, o WhatsApp ou até ver um vídeo no YouTube, um vídeo motivacional, você está estimulando o seu cérebro novamente. Você não está dando uma pausa para ele entender o conteúdo anterior. Então, às vezes, você está pausando, achando que está pausando e que está sendo bom para os seus estudos, mas na verdade você está piorando os seus estudos. Então, essa pausa é o momento de você relaxar. Fica ali, 10 minutos com os olhos fechados, deitado na sua cama, pensando, repensando, bota ali o despertador e pronto. Isso é uma pausa. Ou vai lá, pega um cafezinho, toma uma água, vai comer alguma coisa, para que você não coloque o seu cérebro para ativar no momento da sua pausa. O ideal ali é até 20 minutinhos de pausa, depois você volta novamente. Então, cuidado com essas pausas em que você encaixa o celular no meio. Eu sei que tem muita gente que faz isso porque eu fazia isso. E quando eu via, gente, a minha pausa durou quase 1 hora e meia, né? A pausa que era de 20 minutinhos, você viu aí, passou mais do que você deveria. Então, cuidado. E depois que eu aprendi a pausar mesmo, meu estudo melhorou bastante. E a motivação. E quando eu digo motivação, que pode aumentar o seu foco, não é aquela motivação que você acorda todo dia, 5 horas, 6 horas da manhã e fala: bora time, bora, vamos acordar. Não é esse tipo de motivação. Não é isso que eu estou falando. A motivação, ela significa um motivo para a ação. O porquê? Qual que é o motivo de eu acordar todos os dias e estudar 4 horas da manhã antes de ir para o trabalho? Qual que é o motivo de, na hora do meu almoço, ao invés de eu almoçar, eu vou estudar? Qual que é o real motivo para eu chegar em casa depois de um trabalho cansativo e eu ainda ter que estudar? Isso é a motivação, e a motivação ela tem que estar muito clara dentro de você. Se você não tem clareza na sua motivação, dificilmente você aguenta este processo de estudar, porque ele é difícil, ele é penoso, ele é desgastante, não é fácil quando você assume essa obrigação de estudar. Então, esse motivo, para que você está estudando? Ele tem que estar claro, porque é com ele que vai fazer com que você acorde todos os dias e faça o que tem que ser feito. Que seja qualquer motivo. Eu quero melhorar a vida da minha família, eu quero ter um bom emprego, uma remuneração boa, eu quero ter uma recompensa profissional, eu quero ajudar a minha família, eu quero colocar meu filho em uma boa escola, eu quero ir ao salão toda semana, eu quero começar a ir comer a um bom restaurante, não interessa. Eu sei que essa motivação, ela tem que estar clara. Motivação é diferente de você achar que tem que acordar todo dia alegre e feliz que vai estudar. Não é isso. Então isso vai ser o principal fator. Eu lembro que eu usava, até hoje fala, né, a técnica da visualização. Hoje eu nem sabia que eu utilizava essa técnica da visualização. O que eu fazia? Pedi para minha mãe imprimir um distintivo e eu colei esse distintivo na minha parede. Então, todo dia que eu pensava em fraquejar, eu mirava aqui no distintivo e era aquilo ali que me motivava. Então, tem gente que coloca aí várias técnicas de visualização, visualizar o seu sonho. Visualizar um carro, visualizar uma viagem, uma construção de uma família, melhoria de vida. Vai lá, coloca, né? Nem que imprima as fotos, coloca ali, porque quando o dia você acordar, você visualiza aquilo ali e provavelmente aquilo ali vai te dar um ânimo, um gás a mais para você começar a estudar e com poucos continuarão a estudar, certo? E aí, como eu falei no início, nós temos diversas técnicas de estudo. Nós temos várias técnicas e vocês irão encontrar vários vídeos aqui no YouTube falando de diversas técnicas. Porque o fulano, né, estudou por tal jeito, fulano estudou por questões, outro fulano estudou por videoaula, outro por PDF. São inúmeras técnicas. Mas Larissa, será que existe uma técnica ideal? Qual que é a melhor técnica que o nosso cérebro consegue aprender? Existe isso, a técnica ideal? Eu vou te falar que não existe uma técnica ideal, mas existe a melhor técnica. Aquela que é a técnica que você
aprende de fato. Então, tem várias técnicas que uma pode ser boa, mas a melhor técnica que o nosso cérebro aprende é aquela em que você faz um esforço cognitivo para aprender. Eu já vou explicar para você. Quanto maior você fizer um esforço cognitivo para aprender determinado assunto, para lembrar determinado assunto, melhor. Então isso significa o que, Larissa? Quanto mais ativo for o seu estudo, maior será a eficácia. Por quê? Porque a gente tem aquela falsa ideia de que se eu não fizer tanto esforço, eu vou aprender por osmose. Exemplo, as videoaulas. Videoaula, não estou dizendo que é uma péssima técnica de estudo, pelo contrário. A videoaula, ela é muito boa, mas só a videoaula não faz você ter um esforço cognitivo. Você aprende, ok, o professor falou ali, mas perceba que você não está fazendo um esforço para raciocinar. Tem alguém raciocinando por você, que é o professor. O professor está lá falando, explicando aquela coisa e você está aqui, ó. Entendi, entendi. Veja que você não faz um esforço para que o seu cérebro aprenda exatamente aquilo e principalmente para que ele lembre daquele assunto que foi falado pelo professor. Ou quando você, por exemplo, escreve aquilo que já está escrito, faz resumo do resumo, faz resumo do seu próprio material. Qual que é o esforço cognitivo que você está fazendo? Você está fazendo com que o seu cérebro faça algum exercício? Nenhum. Você simplesmente está escrevendo aquilo que já está escrito. Você não está inventando absolutamente nada, nenhum esforço. Então essa técnica é uma técnica muito ruim, que é, Larissa, eu só aprendo estudando. Não. Se alguém um dia falou, eu só aprendo desse jeito, tá equivocado. Você muda então o seu jeito. Então você aprende de outra forma, porque você aprendeu de uma maneira equivocada. Então você tem que trabalhar um esforço cognitivo para lembrar. Então quais são as melhores técnicas, Larissa? Uma das melhores técnicas para você estudar, compreender, organizar as ideias e relembrar aquele assunto é fazendo testes, fazendo simulados, provas, questões. Então, nada melhor do que você testar o seu conhecimento, se você relembra mesmo aquele assunto, se você conseguiu puxar da sua memória fazendo um esforço cognitivo, são os simulados, são as provas. E eu digo de qualquer matéria, tá? Qualquer conteúdo, qualquer coisa que você vai estudar. Porque ali é um estudo ativo. Larissa, questões, sim, as questões são ótimas. E eu faço aqui um adendo para as questões alternativas. Cuidado com as questões alternativas. Porque muitas vezes nas questões alternativas você não precisa fazer um esforço cognitivo, porque já tem as respostas. Então, o ideal, por exemplo, são os flashcards, aqueles testes de memorização em que você coloca a pergunta aqui e tenta responder com as suas próprias palavras e depois você vira, que é o famoso flashcard, você vira e tem as respostas, ou um simulado, ou escrever com as suas próprias palavras o que é candidato ao princípio da insignificância, o que é crime, e você faz um esforço cognitivo para escrever aquilo que você lembra, ou melhor ainda, você explicar para alguém. Explicar para alguém, nem que seja para uma criança, para o seu cachorro, na frente do espelho, tomando banho ali explicando, é uma das melhores técnicas para você entender o assunto, você relembrar e você ver que você aprendeu alguma coisa. Tenta aí saber se você aprendeu algum conteúdo, explica para alguém esse conteúdo, explica para você mesmo esse conteúdo. Entendi o que é lavagem de dinheiro, tá, mas explica para você mesmo, explica para o seu cachorro o que é uma lavagem. Aí você tem aquele esforço cognitivo. Então, cuidado com algumas técnicas de estudo que você acha que pode estar te ajudando, mas na verdade está te atrapalhando.
Então é importante você entender. Logicamente eu estou falando de acordo com a ciência, né? De acordo com a ciência, o nosso cérebro aprende fazendo um esforço cognitivo. E aí temos vários aspectos. Passado essas informações, 3 coisas que podem melhorar os seus estudos e que talvez você já esteja cansado de ouvir. Mas como eu falei lá no início, o óbvio ele precisa ser dito. Primeira coisa, o sono. Você tem que regular o seu sono. Não adianta. Se você não dorme direito, você não aprende, porque é durante o sono que o nosso cérebro ele consolida todas as informações processadas ao longo do dia. Então é durante o sono que nós conseguimos processar todas as informações. Então, se você estuda ao longo do dia e não dorme, ou seja, aquele seu estudo ele foi jogado no lixo, porque você não processou absolutamente nada. Então, você precisa regular o sono. Então, cuidado com às vezes assim, eu vou fazer um corujão de estudo, não vou estudar, ou aquelas vésperas de prova que dura 12 horas e você só dorme 2 horas, não dormiu nada. Então, cuidado com isso, porque pode te atrapalhar no sono e você precisa recuperar aquela informação. E se é no sono que recupera e você não está dormindo, você não guarda aquela informação. Alimentação, cuidado com a alimentação na hora de estudar. Você pode até ver aí na prática mesmo no dia a dia. Você, por exemplo, eu vou aqui estudar, à tarde na hora do almoço você bate um pratão de feijoada. Pode ter certeza que à tarde você não vai conseguir estudar, porque você colocou muito carboidrato para dentro. Então, na hora da sua prova, por exemplo, não coma comida pesada, não coma, porque isso facilita, aliás, prejudica muito o seu estudo. Então, a alimentação e a atividade física, né? A atividade física, ela é muito importante para até a oxigenação do seu cérebro. Então, você limpa ali o seu cérebro com novas informações. A atividade física ela te ajuda muito. E dentro da atividade física, eu gostaria de falar para vocês também a soneca. Vocês devem já ter ouvido falar o tanto que a soneca é importante, aquela soneca ali da hora do almoço, né? Importante depois do almoço, né? Ali à tarde, no máximo até 4 horas, porque dizem que depois das 4 horas você pode prejudicar o seu sono e essa soneca é até 30 minutos no máximo. Passou disso daí, já prejudica o seu corpo, já prejudica o seu estudo. Tem até lá no Japão, né? As crianças, um dia eu vi um vídeo das crianças bonitinhas dormindo ali, no máximo 20 minutos, 30 minutos, na escola mesmo, cada um tem a sua caminha, bateu ali, acorda e o rendimento é outro. Eu fazia isso muito. Todos os dias eu tirava o meu sonequinho ali, sagrado, eu voltava assim revigorada para estudar. Eu sei que tem gente que tem uma realidade diferente, que só tem a hora do almoço para estudar, então não dá para tirar 30 minutinhos. Estou falando no dia que você tiver condições de tirar ali no máximo, tá? 30 minutinhos, não coloque luz fechada, porque isso também pode prejudicar o seu estudo. Coloca ali continua num ambiente claro, só tira uma sonequinha no máximo 30 minutos e eu tenho certeza que você irá voltar revigorado para os seus estudos. Isso vai te ajudar. E por fim, a técnica que vai melhorar 100% os seus estudos, sem dúvida nenhuma, é a revisão. Você adquiriu uma informação, você aprende aquela informação, você consolida aquela informação e o que você quer é recuperar aquela informação. Pensa aí no dia da sua prova, você recuperando todas aquelas informações que você estudou. É isso que a gente quer, meu Deus. Larissa, não existe remédio ainda para isso? Não, não existe. Existem técnicas que vão te auxiliar, como eu acabei de falar. E uma dessas técnicas que tem que existir na sua vida é a revisão. Sem revisão, dificilmente você recupera algo. Então, como você pode revisar? Mais uma vez, existem 2 tipos de revisão: a revisão ativa e a revisão passiva. A revisão passiva é aquela revisão em que você não ativa o seu cérebro. Você faz uma releitura do seu material, você relê aquilo que você já
leu, você vê uma videoaula. Então, esse é o tipo de revisão que eu não recomendo. Se você faz esse tipo de revisão, eu não recomendo para você. Você tem que fazer uma revisão mais ativa, que causa ali um esforço mental e a recuperação livre da memória. O que é essa recuperação livre da memória? Você saber explicar o assunto. Eu te faço uma pergunta e você livremente puxa aquela informação na sua memória e rapidamente você consegue responder. Então, a revisão ativa vai fazer com que você recupere essa informação e ainda uma recuperação livre da memória. Isso é muito importante. E o princípio da repetição, ele vai ad eterno. Então, revisar é repetir aquele assunto diversas vezes. E aí eu coloquei aqui no nosso slide algumas técnicas de revisão, como flashcard, post-it, aquele post-it não colando na sua parede inteira, não. São com perguntas e atrás a resposta. Você coloca a pergunta, responde, depois você visualiza a resposta. E resolução de questões, simulados, provas, tudo isso faz com que você faça um esforço mental e pode te auxiliar aí na aprovação. E aí, pessoal, você sabia dessas técnicas? Eu sei que muitas parecem óbvias, mas o difícil é colocar em prática. E eu tô te dizendo que se você colocar isso tudo que eu falei em prática, você volta aqui, coloque aqui nos comentários o que mudou nos seus estudos. Se eu tenho certeza que você progrediu e com certeza vai auxiliar na sua aprovação. E todas essas técnicas aqui eu utilizei nos meus estudos, utilizei na minha jornada para conseguir a minha aprovação e hoje eu entendo que tudo que eu fazia existe um baseamento científico, né? E depois eu fui pesquisar, fui estudar mais sobre isso e tudo que eu fazia, por exemplo, a soneca, a alimentação, atividade física, revisão, limpeza do meu ambiente, fiz tudo isso no instinto e acabei entendendo que isso é com base científica, ou seja, tem uma lógica por trás. Não estamos tirando isso de fontes da nossa cabeça, não. Existe uma lógica por trás. E aí, gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Se você gostou, curte, compartilhe e comenta aqui quais vídeos você gostaria de ver aqui no nosso canal do YouTube. Certo, pessoal? Beijo e até a próxima!